Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos a essa aula de ginecologia ancestral, mulher sistêmica, saúde integrativa e educação ancestral. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pela presença, pelo amor, pelo carinho de educação. E nós vamos começar essa aula para que a gente possa inspirar um aos outros, para que a gente possa perceber a importância de estarmos conscientes durante a nossa gravidez e como isso afeta o mundo. E aí eu começo com essa frase de um obstetra, começo com essa frase de um obstetra maravilhoso que revolucionou o mundo do parto, Michel Lodin, Dr. Michel Lodin, um francês obstetra que trouxe muita informação valiosa para o mundo da obstetrícia na área do parto ativo, parto consciente, parto na água. E ele falava muito disso. Para que a gente mude esse mundo, transforme o mundo, a gente precisa mudar como nós nascemos. E isso ficou assim sempre registrado na minha vida. Desde jovem, desde que eu tinha 16 anos, o meu grande sonho era ser mãe. Algumas mulheres já nascem com esse chamado, né? E então, essa aula é exatamente para compartilhar um pouco dessa jornada. Eu tenho uma formação que eu dou, né, chama Fit for Both Prenatal, que é pré-natal, está em forma pré-natal. Eu dou de fertilidade pré-natal e pós-natal. Pós-natal. A da fertilidade também envolve a concepção consciente. E nessa formação que é de yoga, ela vai preparar a mulher mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente para ser mãe. Porque nós aprendemos a ser mãe já desde antes. Nós aprendemos com a nossa família, com os nossos arredores, né, com o que a gente vê, escuta, sente. E ainda vai passando de uma ancestralidade para outra, né? Então aquele chamado, aquela rejeição já é muito antiga. Então, a gente vai aqui falar um pouquinho sobre essas questões também. Para dar um início, queria falar um pouquinho de mim. Eu sou pós-graduanda em constelação familiar com o pessoal da Hellinger Schuler e da Inovari, concluindo a formação também de ginecologia obstetricial ayurvédica. Sou formada em Kundalini Yoga, criei meu próprio método chamado Luna Yoga Fit for Both Essence, que é a essência da Luna Yoga. E da Kundalini Yoga eu pratico desde 2009, intensamente. Há uns 3 anos atrás eu estudei mais de 650 horas, um ano só, porque eu queria dar minhas primeiras formações. A Luna Yoga, ela é para as mulheres, a gente cobre tudo que você possa imaginar para as mulheres, no qual, no final do curso, você pode dar aula para as mulheres que estão na menopausa, as meninas na menarca, né, que estão começando a primeira menstruação, pode dar grupos de mulheres radiantes e pode dar também as estações do ano, que são temos as aulas para as estações do ano, sempre olhando para o nosso ser feminino. E o Fit for Both Essence, ele é para estar em forma durante a preparação para a concepção consciente, pré-natal e pós-natal. Também sou a criadora do Instituto Beyond Trauma, que é além do trauma, que a gente traz essas questões da terapia geracionais, das constelações familiares, e também da escola ancestral chamada Shunya School, que é onde eu ensino as minhas práticas ancestrais e da yoga também, que também é um método ancestral. E criei também a terapia sistêmica, a que eu chamo de Ancestral Coaching. Então, esse método sistêmico de terapia foi um desenvolvimento dos meus anos de prática como terapeuta. Trouxe a medicina do cacau maia do México também para a Irlanda e sou formada em naturopatia, fitoterapia, entre algumas coisas. Eu podia trazer mais, né? Mas eu fiquei ali resumindo um pouquinho. Trabalho com Mizan Therapy, que é uma terapia do útero e da saúde da mulher desde 2011. Sou especializada em limpeza do fígado e memórias e limpezas intrauterinas.
e fiz minha primeira formação em Reiki com 16 anos de idade. Então, a minha jornada começou bem cedo nessa área integrativa, holística, de autodesenvolvimento. Então, assim, para resumir, para ir já dentro do material, eu queria trazer essa questão para vocês. Do oráculo da ginecologia ancestral hoje, a gente honra da onde veio, que veio através de mim, a gente olha que a ginecologia ancestral, ela olha para a saúde da mulher, mas também ela educa o ser mulher. Então, ela é tanto educacional como método, quanto um movimento de integração, né, de saúde holística para a mulher. A gente observa essa conexão do grupo, observando que ao expandir a consciência de uma mulher, expande a consciência de todas, e essa experiência com a ginecologia ancestral a gente vai trazendo para enraizar nesse aqui e agora, honrando essa fenomenologia da vida, né, no qual tudo acontece aqui nesse presente, nesse momento agora. Então, a ginecologia ancestral, ela é um método de saúde holística e integrativa que nasce da necessidade da mulher de reconexão ancestral. Eu honro os funiôs, que também faz parte da minha ancestralidade. Eu honro que em Recife, da onde eu nasci, né? Também nós temos as raízes negras, olha aqui nos meus cabelos, nos meus olhos escuros. E eu honro também tudo aquilo e aqueles que vieram antes de mim. Então, essa necessidade de reconexão ancestral é ali presente, está aqui na gente. Também desse movimento, a necessidade do movimento do empoderamento do feminino sagrado, que quer dizer o quê? Que a gente vai olhando para ângulos muito maiores do que esse corpo físico. A gente vai olhando para os corpos energéticos astrais, é, indígenas, e daí vai, físico, mental, emocional e do chamado pela educação sistêmica, porque nós temos a educação sistêmica que ela vai trazer o embasamento do Bert Hellinger, né, para a educação e também para a saúde, mas principalmente olhando pelo ângulo da saúde sistêmica, né, olhar essa visão da mulher através da mulher para as mulheres, né? E nós, como vamos pensar, se a gente parar para pensar, o mundo da medicina, ele é muito masculino. Ele não é muito feminino, ele é muito masculino, até dentro da ginecologia. Então, aqui, nós nos baseamos na ginecologia ancestral, nos ensinamentos do Bert Hellinger e na cura através das plantas. A saúde natural, fitoterapia, naturopatia, yoga lunar, práticas integrativas e também na visão sistêmica. Então, isso é muito importante para que a gente possa nos conectarmos com as raízes desse método. Aqui, então vamos lá. A gravidez sistêmica e consciente. Então, nessa gravidez sistêmica e consciente, esse negocinho aqui fica aqui o tempo todo, né? Ele não desaparece. Tudo bem. A gravidez sistêmica e consciente, ela olha o quê? Ela olha para os nossos pais no início. Como eu falei, para mudar o mundo é preciso primeiro mudar a forma de nascer. E o modo que eu nasço duas vezes. Eu nasço através do meu próprio parto, na verdade eu posso dizer trans três vezes. Eu nasço também quando eu viro mãe e também vou nascer quando eu viro adulta. Então, muitas mulheres hoje em dia, elas serão mães, elas estão grávidas, mas elas estão presas ainda em padrões infantis, então elas estão presas nessa criança interior. E ao mesmo tempo a gente pode observar que elas também não se curaram no seu próprio parto, nas memórias do seu próprio parto. Nisso eu trabalho muito com a minha mãe, que é renascedora há mais de 30 anos, quando a gente dá formação de renascimento, a gente olha muito para esse aspecto. Então a gente vai olhando essas questões do nosso próprio parto, os traumas que ficaram presos, as memórias que ficaram retidas, a nossa concepção que nos afeta, e quando eu viro mãe, eu também vou parir o ser mulher. E esse ser mulher é uma mulher que era antes só mulher e agora é uma mulher que também é mãe. Então nós viramos tudo isso, né? Nós nos parimos o tempo inteiro quando nós acordamos de manhã para um novo dia e quando nós estamos passando por essas fases mais lineares, apesar que somos seres cíclicos, também passamos por essas camadas
que é o nosso próprio nascimento, o nosso amadurecimento, que às vezes nem sempre vem nesse modo linear, que é logo depois de nascer, né, que nós nos maduramos, muitas vezes é depois de um choque, é depois de uma necessidade psicológica, emocional, que algo acontece na nossa vida que a gente tem que crescer, a gente tem que madurar, amadurecer. O que acontece? Aí eu acordo para mim e eu renasço praticamente, né? Então, na hora que eu tenho um bebê, que eu facilito um processo de nascimento para uma criança, eu também estou renascendo, né? Então, são várias essas camadas desse mundo, dessa gravidez. Então, quando estamos falando em termos da gravidez sistêmica, aqui da gravidez consciente, ela inclui. A gravidez consciente, na verdade, isso aqui, ó, é sistêmica, tá? Gravidez sistêmica é a gravidez que inclui. A gravidez consciente é a gravidez que ela é bem informada, eu tenho muita noção do que pode acontecer comigo, do como eu quero que meu parto seja, no que é possível controlar, como eu quero que ele seja, e ela está alinhada com todas essas camadas do meu corpo físico, emocional, mental, espiritual, seja ele ancestral, né? Então, assim, energético, eu tenho uma consciência do todo. E eu sei que eu só controlo o que é possível. O resto está na mão de algo maior do que eu, da força da vida, né? Do divino. Então, ela é consciente porque eu tenho essa noção do todo e porque eu tenho todas as informações necessárias, eu faço o meu melhor, eu dou o meu melhor. E ela é sistêmica porque ela inclui também os ancestrais. Ela inclui também a vida que veio através de mim, né? O que veio antes de mim. E então, nós vamos aqui compreender que temos essa comunhão dos nossos pais. Nossos pais. Quando temos a conscientização, quando essa gravidez, seja ela observando para você essa aula, para você como filha ou para você como futura mãe que já está gerando, quer gerar um bebê, a gente observa assim: o pai, ele é a semente em movimento, o esperma, ele se move e vem encontrar o óvulo, não é? Ele tem esse movimento natural, ele tem um fluxo natural de movimento, então ele tem nele, dentro dele, esse imprint, nessa impressão, essa carga de força de ação. Ele é a potência. Sem o esperma, sem o masculino, não há vida. Sem o óvulo, né, sem o recipiente, sem aquela parte da mulher que está ali nesse feminino, que está ali na receptividade, que é a raiz que sustenta e dá nutrição, é a flor que acolhe e dá a vida. Sem esse feminino também não há vida. Então nós começamos já na inclusão de que há um masculino e há um feminino para que a gente possa estar aqui. Então, nós viemos dos nossos pais e da vida, ou seja, do sagrado. E deles recebemos nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, ancestral. Agora, nem todos os pais, nem todos nós, né, sabemos quem são nossos pais. Nem todas vocês que talvez já estejam grávidas ou querem engravidar, terão uma gravidez que é pai e mãe naquele momento, a união do sagrado, e a concepção é consciente e ela é espontânea. Nem sempre será o caso. Muitas mães, elas estão engravidando separadamente, né? Elas querem ter um filho, então ela vai ser ela e ela está comprando o esperma, né? Ela está comprando a energia do masculino. Ela vai estar selecionando aquele masculino a partir das características disponíveis do sistema, no qual ela de repente vai olhar características que ela vê, né, que é o físico, que é, sei lá, partes do DNA, saúde, que dá para ser vista, algo que está bem ali no consciente. Ela não está entendendo ainda, não é possível ter a carga do inconsciente, as dinâmicas escondidas ali no inconsciente e nem as emoções que também vieram através daquele DNA. Claro que também isso é possível, mesmo que você esteja aqui escolhendo a pessoa para você engravidar com ela, e nem sempre você vai ter também todo esse acesso. Porém, ele é mais possível, porque você de repente está conscientemente escolhendo aquela pessoa, está tendo uma capacidade um pouco maior de conhecer como é aquela pessoa na personalidade, como, de onde ele vem, né? Quem que é isso, quem que é aquilo. Isso também pode estar acontecendo no contrário, no qual o esperma do pai, mas o óvulo da mãe, que a mãe ela não tem mais óvulo, ela não pode engravidar por alguma razão, ou talvez nem tenha útero. Então ela vai ter que observar que também essas dinâmicas ocultas existem naquele óvulo,
né? E às vezes é um óvulo de uma outra mãe que vai ser gerado dentro do seu corpo. Também tem uma outra memória. Outra memória é que de repente é um óvulo de uma outra pessoa, é o esperma de uma outra pessoa e a barriga de uma outra pessoa. Então nós temos três sistemas misturados aqui, no quais a gente precisa sempre honrar, que cada um desses sistemas tem um corpo, um histórico físico, uma memória física, mental, emocional, espiritual, ancestral, né? Então tudo isso são questões que a gente tem que olhar para ter uma gravidez sistêmica e consciente. Eu não posso ignorar. Eu posso tomar uma escolha, fazer uma escolha consciente dizendo: eu quero de qualquer maneira ser mãe. Tudo bem, é o teu direito. Mas eu quero que ela seja uma gravidez sistêmica e consciente. Então vamos honrar que isso tudo vem junto. E de repente você vai, através da visão sistêmica, da constelação, das práticas sistêmicas, você vai utilizar todos esses mecanismos para abranger a tua consciência e você saber o que você precisa fazer daqui para frente. Como gerar essa criança, né? Como vai ser os primeiros anos de vida, como você vê esse adulto. Então, tudo isso parece às vezes ser demais, mas é um fato. Às vezes a pessoa vai dizer: nossa, mas é muita informação. Tá, mas eu estou lidando com um adulto. Para ter um filho, você precisa lidar com um monte de informação. Seja ela informação mental, informação assim, até neurológica, né? Até emocional. Mas você não quer ser pai? Não quer ser mãe? Tem que dar conta, né? Porque para ser um pai e uma mãe e estar emocionalmente, mentalmente, fisicamente estabilizado, vamos dizer, equilibrado, você precisa dar conta dessas questões. Então, nós estamos lidando com adultos. Aqui, acessando a ancestralidade que liberta essa conexão. Isso aqui sou eu e minha mãe. Então, por mais dificuldades que eu possa ter com a minha mãe, por mais desafios que eu possa ter tido com a minha mãe, eu honro que é dela que eu venho. Então, a gente pode fechar os olhos agora e lembrar, simplesmente ao lembrar, honrar, né? Ressignificar que é através do útero da nossa mãe que nós viemos. E que quando estávamos no da nossa avó, a gente já existia. E se eu tenho ainda questões com a minha mãe, com a minha avó, seja a minha ancestralidade materna ou paterna, eu ainda vou estar carregando essas memórias em mim. E essas memórias que eu carrego também vai afetar minha filha ou meu filho. Então, se as pessoas que estiverem doando os óvulos dela, os espermas dela, ou até a barriga, né, o útero dela, essas pessoas também tiverem questões com as próprias famílias, elas também estarão passando isso para o seu filho. As questões não resolvidas dela. Então, que nesse momento a gente honra que tem uma complexidade aqui no momento de carregar um filho e para que essa gravidez seja consciente e sistêmica. Então a gente diz de sim, sim para tudo, para honrar e olhar para cada uma dessas questões como um ser adulto. Que mesmo que seja difícil, a gente fez uma escolha de dar conta. Senão nós ainda não estamos prontos para sermos pais. Respira bem profundo. Expira. Então a gente vai olhando para esse corpo mental. Esse corpo mental, a gente vai estar aqui olhando, eu vou citar questões aqui para você. Para vocês. Essas questões aqui do corpo mental, ela tá aqui nesse nível do, né, do cognitivo. Então a gente pode fazer práticas, eu vou dar sugestões práticas para que a gente possa olhar como eu posso me ajudar a ter uma gravidez consciente sistêmica, né? Olhando, honrando esse corpo mental. Para isso eu preciso fortalecer a minha saúde mental. Modos de fortalecer minha saúde mental. Eu posso estar criando a gente fala no inglês check-in, né? Que é criando uma autorreflexão. Como eu estou me sentindo, como eu estou pensando, como eu estou me sentindo. Então, assim, vocês podem anotarem, tá? Como é que eu estou me sentindo nesse momento aqui e agora? O que está causando para que eu me sinta desse jeito? Eu estou estável ou instável mentalmente? Eu estou em paz ou estou em confronto mentalmente?
como é que eu estou mentalmente, né? Então eu estou criando uma autorreflexão. Para isso, no inglês chama journaling, né? Que é aquela prática de a gente pegar o nosso diário e começar a escrever como nós estamos nos sentindo, porque isso vai trazer mais clareza para que eu possa observar como eu estou a nível emocional, tá? Então eu vou estar criando essas questões para refletir. E de novo, às vezes sozinho é difícil, mas se eu quero ser mãe, eu vou ter que dar conta, porque a criança vai estar correndo, a criança vai estar gritando, a criança vai estar me chutando na barriga, o parto pode ser que seja difícil, vão ter questões, né, de ser pai que é desafiante. Então, se eu não dou conta sozinha, eu peço ajuda. Eu tenho um terapeuta sistêmico. Eu tenho alguém que entende de saúde da mulher, eu tenho alguém que entende do ser mulher. E por isso que a gente cria esse método para estar dando esse apoio umas às outras, porque na verdade não é tão simples assim ser mãe. Nós também passamos por muita dificuldade. E muitas delas não têm espaço para falar como se sente, né? Para tirar dúvida até. Então, como é que fica essa questão? A gente não sabe lidar com isso, né? Então, isso envolve muita maturidade do ser mulher. Tá, então autorreflexão, meditação. Por quê? Porque a meditação, ela vai te trazer para o presente. Ela vai forçar você a estar aqui nesse agora, se sentindo, se permitindo parar, pausar, sentir, conectar. E durante a gravidez, a gente meditar, a gente entra num estado alterado de consciência, no qual a gente não está preso só nesse corpo físico. A gente vai em espaços que é muito mais astrais, energético, no qual eu relaxo e o meu bebê relaxa. Para isso, na hora do parto, eu posso acessar essa memória de relaxamento e também me permitir, mesmo com o desconforto e a dor, eu posso me permitir fortalecer o meu corpo de modo que eu vou estar ali presente e não alterada, não agitada, não estressada. Então, a gente está criando uma memória celular aqui no nosso corpo físico. E a meditação, ela ajuda, assim como a yoga, mas vou deixar isso para outra parte. Tá, também para fortalecer a saúde mental, respiração consciente. Vamos lá, vou te explicar, vou te ensinar uma. É alongando a coluna, usando a mão direita, o dedão direito e usando os outros dedos como antena aqui, para marcar essa parte da pineal. Então, vamos seguir, vamos aqui, vou fingir que eu tô grávida, tá? Minha mãozinha tá aqui na minha barriguinha, conectando com o meu bebê. Eu vou inspirar e expirar pela narina esquerda apenas. Isso faz com que eu acalme meu sistema nervoso. Então, inspira, expira. Vou te dar um número agora. Inspira contando 4, expira contando 6. Vamos lá. Aí, de novo. Mais uma vez. Bonito. Inspira com as duas narinas, relaxa a mão e expira. Fecha os olhinhos se puder, manter os olhos fechados, olhando para o chão. Simplesmente vai sentindo a batida do teu coração. Exatamente onde você está. Sente os teus ombros relaxar, a mandíbula, as mãos, os quadris. Sente a tua conexão com o teu bebê, pode abraçar a barriga se já estiver grávida, ou então na tua imaginação, se conectar com o teu bebê, com a alma, né, com a energia dessa criança, sentindo que você está aqui nesse presente, num estado de autoconfiança, segurança, tranquilidade. Vai sentindo que você vai se envolvendo com a energia de uma cor que te acalma, uma cor azul, leve, suave, te neutraliza. E você se imagina fazendo aquela mesma inspiração e expiração com a narina esquerda. A respiração para acalmar o sistema nervoso.
Se conecta com essa respiração. Se sente presente. E diz para o teu bebê: eu estou bem, estou aqui agora. Estamos bem aqui agora. Está tudo bem, meu bebê, aqui agora. E aí, inspira e expira. Então, essa é só uma prática bem simples, bem básica, tá? Que eu quero passar para vocês. Você viu que eu conectei uma meditação super rápida e fácil, junto com a respiração consciente, né? É muito difícil pegar as pessoas para meditarem. Olha, que eu dou aula de yoga desde 2011. Não, até 2011. E é muito desafiante para que vocês. Até antes, 2010 eu dou aula para que você pare a mente ou acalme ou fique presente no aqui e agora quando tá tudo ali. Mas a respiração, ela tem essa função de te acalmar. Outra coisa para te ajudar com a saúde mental é que você saiba dos seus direitos, que você tenha total informação sobre isso. Queria ver se eu acho alguma coisa aqui. É, eu tenho muitos manuais aqui. Aí depois, em outro momento, eu faço isso. Tem um livro que eu gostaria de compartilhar, chama Spiritual Midwifery, que é, eu acho que, eu não sei como é que tá traduzindo em português. Vocês podem pesquisar ela, Ina May Gaskin, e é sobre ser parteira espiritual, mas é maravilhoso, é uma bíblia esse livro. Ele é um livro muito importante, tá? E aí eu queria falar sobre isso, os direitos da gente. Tem muitas mulheres que elas estão fazendo esse trabalho de se tornar conscientes sistêmicas, né? E elas falam: "Nunca soube que eu podia ter, que eu tinha esse direito. Como assim eu posso fazer isso?" Então, assim, o que acontece, né? A gente vai observando que a gente precisa se informar, né? Então, por exemplo, quais vacinas você quer receber durante a gravidez? Você quer receber alguma? Quais você quer receber, dar para o seu filho? Você, vamos dizer, você tem um sangue diferente do seu marido, né? E geralmente eles oferecem os hospitais, né? Oferecem o anti-D. Eu não sei como é que se chama, talvez chama assim em português, vou me informar melhor, tá? Que é uma vacina, querendo ou não, mas é uma transfusão sanguínea que vai afetar o teu, vamos dizer, o teu RH do teu sangue. Então, se eu tenho um O negativo, que é o meu caso, e o pai da minha filha tinha A positivo, eu tinha essa escolha, tá? É uma escolha se eu queria ou não receber essa transfusão de sangue, porque a gente recebe essa transfusão de sangue. Porque se o meu corpo produz um sangue diferente do meu marido e o nosso sangue mistura, o meu corpo pode querer expulsar o meu bebê, né? Eu cria anticorpos contra o meu bebê. Só que geralmente isso acontece não na primeira gravidez, na segunda para frente. Só que muitas das vezes nós não temos essa informação. No meu caso, eu não me senti confortável de receber transfusão sanguínea, sem ser um caso de vida ou morte, né? Então, o que acontece? Eu optei de não. Eu, pessoalmente, fiz várias pesquisas sobre isso, junto com a minha parteira, e contatei uma parteira, uma midwife, né, uma parteira muito famosa da Inglaterra, que ela é autora de um livro sobre isso, uma pesquisadora. Entrei em contato com ela e, junto às informações que eu recebi, eu tomei essa informação, essa decisão informada sobre eu não me sentia confortável. A alternativa era o quê? Que no momento do nascimento da minha bebê, uma coleta de sangue através do umbigo foi tirado para testar se ela tinha o meu sangue ou o sangue do pai. Se ela tivesse o sangue do pai, aí naquele momento ela iria receber o anti-D. Eu iria receber o anti-D, desculpa. A minha bebê não precisaria receber uma transfusão sanguínea, mas eu receberia essa transfusão e eu, não que ela ia receber diretamente, tá? Através do meu corpo ia mudar de sangue e ela ia, assim, receber o sangue de uma outra pessoa. Pensando sistematicamente que tem um outro pai, uma outra mãe, uma outra ancestralidade. Então a gente vai pensando tá vendo como é sistêmico? O que acontece? Eu optei de não. Na hora da coleta, poucas horas depois, a minha parteira veio e disse: Sara, ela tem o seu sangue.
Então, ela também tem O negativo. Se ela tivesse tido O positivo, naquele momento eu ia ter tomado a vacina, porque aí futuras gravidez eu não ia correr o risco de perder meu bebê. Ou eu poderia fazer a opção de também de não tomar, porque não todas, nem todas as mulheres vão ter abortos espontâneos por não ter recebido essa vacina. Agora, pode acontecer, né? Pode acontecer questões de outras questões, como parir e o bebê nascer morto. Isso que também acontece em outras circunstâncias também. Por isso que é importante ter uma decisão informada. Por quê? Porque eu não queria receber durante a gravidez. Então, eu fiz toda uma pesquisa. Também eu queria ser mãe por 5 anos, tá? Então foram 5 anos intensos pesquisando sobre fertilidade, concepção consciente, gravidez e pós-natal, né? Então todas as minhas formações de yoga nessa área são baseadas nas minhas pesquisas e na minha própria experiência. Outras questões do direito também. O teste do pezinho, você quer que o bebê passe por isso ou não. É, a amamentação, você quer amamentar desde o início, você quer amamentar depois, como você quer amamentar, são questões que é importante compartilhar com os dois. É nessa hora que vem essa questão de que pai e mãe é comunhão. Se você vai ter um filho com um homem que você está junto com ele está presente na vida dessa criança, é importante que vocês dois decidam. Porque assim, geralmente a gente fala com todo o amor e respeito que o corpo da mulher é nosso, é a nossa decisão. Mas no momento que nós estamos grávidos, né, grávidas, nesse corpo pertence a 3 pessoas: a mim, ao pai e à criança. Isso também é uma visão sistêmica e consciente, porque eu honro que sem aquele material genético do homem, eu não estaria me dando essa possibilidade, essa bênção de, no meu caso, realizar um grande sonho de ser mãe. Então eu preciso honrar esse masculino e para isso eu preciso também dar voz para ele. Por isso que a gente trabalha essas questões durante a concepção consciente, tanto em curso, em aula, como de sessões individuais. Por quê? Porque é importante que os dois pais estejam no mesmo patamar, nas mesmas ideias, nas mesmas alinhamentos de visão. Seja ele em relação à amamentação, seja ele em relação à sexualidade durante a gravidez, seja ele durante que tipo de parto que você quer ter. É um parto caseiro, ele é um parto no hospital, ele é um parto de cesárea, ele é um parto que é natural depois de uma cesárea. E se você antes disser que você não quer nada, chega na hora de estar lá na agitação, no processo de parto, você fala, me dá tudo. Aí o teu companheiro vai ter que dizer, você se lembra que você não queria? Ou seja, todas essas participações do outro é muito importante se você quer ter uma gravidez sistêmica e consciente, porque todos pertencem, não é verdade? Então a voz do masculino também importa. Aí você pode dizer, ah, mas o pai não está presente. Então tá, então naquele momento você vai ter a decisão consciente, sem excluir o pai, consciente, qualquer exclusão, o filho também vai estar arcando com as consequências dessa exclusão. Então, assim, esses direitos e escolhas, eles são enormes. Eu tenho listas sobre isso, que a gente precisa se informar para tomar essa decisão, incluindo mais uma que eu vou comentar. Num caso de vida ou morte, né? O médico vem e fala para o pai: você quer escolher a vida do bebê ou a vida da mãe? A maioria, estatisticamente, escolhe a vida da mãe. Primeiro, é o grande amor dele. Segundo, ele pensa, tá, se a mãe vive, a gente pode ter outro. Mas muitas das mães culpam o pai pelaquela decisão porque ela é muito altruísta naquele momento e é uma doação de vida o parto. E a mulher sabe que durante o parto ela pode morrer. É uma grande missão. Ser mãe é uma grande missão. Então, por ser uma grande missão, ela se sacrifica. Ela sabe que ela pode ser que ela morra e que tá tudo bem. E ela, perdendo aquele bebê, sem ser uma escolha dela consciente, ela pode culpar aquele pai para sempre. Por isso, mais uma vez, é importante essa comunicação consciente e que essas escolhas sejam feitas por escrito, porque o hospital precisa saber que você tomou certas decisões e que são decisões informadas, tá? Não fala só consciente, não. Para médico tem que ser dito informadas. Aí eles não vão dizer que você é louca, que você não entende o que você está falando. Você fala, não, eu pesquisei e essa é a minha informação, essa é a minha decisão informada. Eu tô com consciência disso, eu quero isso. E aí, se eles forem contra ou fizerem algo contra você, você pode ir lá. Pode ir lá trazer questões jurídicas também a respeito disso, porque você tem uma voz, tá? Tá, vamos lá para ir para frente.
Corpo físico. Para o corpo físico, a saúde física tem que ser nutrida, né? Então, para isso, primeiro, claro, você agora quer engravidar, ou você já é mãe, você vai ter que olhar a tua questão da tua nutrição e alimentação. Então, para isso é importante que você tenha um acompanhamento para olhar para a tua questão de nutrição e alimentação. Eu faço isso com minhas clientes também. A gente olha a nutrição, a alimentação para aquela mulher, porque eu trabalho com Ayurveda, né? Então, durante a medicina Ayurveda, a gente vai olhar para os doshas, para os corpos, a variedade, né, da mulher. Então, a gente pode olhar para uma mulher que ela é vata, que ela tem uma tendência a estar mais seca, ela tem uma tendência a ter constipação, ela é mais magrinha, ela é mais aérea, perde tudo, esquece tudo. Isso são alguns casos, tá? Algumas questões, são padrões, né? Aí eu tenho que uma cliente que é cafa, que ela geralmente tem mais peso, ela é mais pesada, ela é mais lenta, ela não gosta de exercitar, ela tem mais terra, né? Ela é mais densa. Aí eu vou ter que olhar uma comida que é boa para ela, nutrição e alimentação. Aí eu tenho uma cliente que é pita, né? São tudo doshas na Ayurveda, são tudo campos, né, de exploração ali da saúde da vida, né? Do olhar para a vida, de como são esses corpos físicos, mentais e emocionais dentro da medicina Ayurveda, que é a medicina ancestral da Índia. Aí o que a gente fala? No Pita é mais fogo, agitado, é pavio curto, é aquele metabolismo fácil, aquela memória rápida. Então, também uma alimentação para aquela mulher, né? Então, aí depois vemos para o aspecto do movimento. Aí, nesse caso, claro, eu priorizo o yoga, porque na Kundalini Yoga, que é a que eu ensino, ou na yoga pré-natal que eu ensino, o que a gente faz? A gente está olhando para aquela mulher como um todo, eu não estou só focando no físico, eu também estou unindo o aspecto emocional, espiritual ali, porque a yoga, na verdade, vem disso, né? Vem dessa ideia da iluminação do ser. Então, a gente precisa olhar para essas questões também, que quanto mais eu faço mantra, eu vou também trazer uma espiritualidade para o meu filho, eu vou acalmar o meu filho, né? Eu vou trazer uma conscientização para isso. Pode ser que você não goste do yoga, você queira um pilates, pode ser que você queira fazer tai chi ou dança para mexer o teu quadril. Então, geralmente, claro, eu faço dança do ventre desde 16 anos de idade, então, eu promovo sim, dança do ventre. A bebezinha, a minha bebê estava ali, encaixadinha, lindinha, durante a gravidez inteira. Então, facilita os movimentos que a mulher faz durante a gravidez. Ela é muito natural durante a dança do ventre, ela é muito natural de ser vivida durante um parto ativo, que a mãe é ali permitida se movimentar. Por quê? Porque são movimentos muito intrínsecos para o corpo da mulher. E então a gente vai olhando para essa questão dessas danças pré-natal, né? O que vai funcionar para a gente? Caminhadas, caminhada na natureza, né? O que vai trazer essa conexão com o nosso corpo, essa presença, algo sensorial e somático. Vamos se levantar um pouquinho? Enquanto eu falo sobre isso, a gente faz essa prática básica aqui, dá para você me ver? Então vamos lá. Vamos dizer que eu estou com a mão no meu quadril, minhas pernas estão um pouco mais abertas. Eu vou criando um círculo, trazendo essa consciência pélvica aqui, ó, que meu umbigo, quando eu estiver sentada, é importante você ter essa conscientização de movimento. Eu vou sentar numa cadeira que eu vou ficar com a perna, assim, o corpo todo assim, né, virado, ou eu vou estar sentando num banquinho, como eu geralmente sento, que me força para a coluna ereta e minha pelvis está encaixada, né? Então, a pelvis ela pode estar encaixada, desencaixada. Quando eu encaixo, a minha barriga, vamos dizer, o meu útero vai fazer assim. Quando eu tô sentada grávida, eu tô sentada com a minha coluna mais anterior, né? Ela tá mais para trás, assim, né? E aí, quando eu sento, eu quero que meu umbigo ela vá olhar lá para cima. Quando o umbigo tá olhando para trás, eu já sinto uma diferença. Então, eu quero prestar atenção nesse movimento pélvico, né? Que se encaixa e desencaixa. Aí eu posso estar fazendo assim no yoga, né? Eu inhalo, né? Eu vou inspirar, olhando para frente. Barriga está relaxada. Quando eu expiro, levanto minhas costas, a barriga vai lá para dentro. Inspiro e expiro. Inspiro e expiro. Isso é muito básico. Se eu estiver fazendo isso com o corpo ereto, inspiro, não, inspiro, expiro. Inspiro para fora, expiro. Aí eu vou girando, criando um círculo aqui, né? Posso escrever um nome. Vamos dizer, vou escrever Sara, né? Escrever o nome aqui. Posso rir, posso brincar, posso usar meus braços que estão relacionados com o meu coração, né? Para cima, inspira e expira.
Inspira e agacha, prepara, porque às vezes a gente trata as mulheres, né, grávidas como se tivesse problema, né, doente. Não, vocês estão tendo que fortalecer esse corpo. Então desce. A minha professora de yoga pré-natal, ela estava com 70 e poucos anos quando ela deu a nossa formação. Reverte os ombros aqui e o movimento dos braços. E ela dizia: não, nós temos que trazer muita força física para a mulher, porque o parto exige muito, assim como vai exigir o período pós-natal. Né? Evitar depressão pós-natal. E vamos lá. E libera aqui para o centro e vamos para o lado, pegando algo aqui do lado. E os pés também vão se engajando nesse movimento. E a gente pode simplesmente nutrir aqui, ó, bracinho com o bebê e os ombros para trás. E esse fortalecimento também durante a gravidez vai ajudar no período pós-natal. Por quê? Porque eu estou fortalecendo meus músculos, né? Meus ligamentos. Mais um, para trás. E olha que natural, né? A mãe tá fazendo assim, ó. É isso, é um chimezinho, ó. Balança, né? Chacoalha, libera, né? Dá uma chacoalhada, por quê? Vamos lá sentar. Porque tá tudo conectado. Corpo físico, mental, emocional, não tem nada separado. Tá tudo junto, tudo um. Vamos lá. Saúde emocional. Saúde emocional, a gente vai sempre estar olhando como é que tá a minha mente, como estão as minhas emoções, né? Não tá separado. Ela é A gente experiencia nossas emoções também através do cérebro, do nosso sistema nervoso, que está em todo lugar, inclusive na minha digestão. Então, se eu como porcaria e eu não estou nem abençoando a minha comida, nem consagrando ela, nem respeitando de onde ela vem, o que está acontecendo através dela para o meu corpo, eu também vou sentir aquilo ali tudinho. Vai reverberar no meu corpo físico, também emocional. Mas eu vou oferecer algo bem prático aqui, tá? Práticas holísticas. Floral. Florais, você pode tomar florais de bar. Claro, vocês estão no Brasil, você pode tomar o florais da lua, né? Eu sou facilitador da florais da lua também. Você pode ter os florais da lua, pode ter flora da Amazônia, né? Eu literalmente já estou no processo de perimenopausa tem um tempo, e eu menstruei depois de tomar, depois da facilitação que eu fiz do floral da lua no ano passado em Portugal. Eu menstruei depois de um ano inteiro, tá? Então, assim, ele é muito potente. Mas eu também, geralmente, o que eu mais tomo é o do bar. Tem vários florais, australiano, né, californiano. Então, você pode sentir qual tipo de terapeuta de floral você confia, trabalha, a gente pode trabalhar juntas também. Também você pode fazer semanalmente reiki. Se você já é reikiana, você faz em você mesmo todo dia, antes de dormir. Se você não é reikiana, você vai para um trabalho, né? Vai para uma sessão de reiki, vai receber reiki, você vai se beneficiar. Você pode receber massagem, porque quanto mais eu estou também nutrindo toque no meu corpo físico, o bebê também sente, tá? Então, massagem para quem é treinado em massagem de grávida, massagem pré-natal. Você pode receber acupuntura, que também vai te regular, né, tuas emoções, porque as emoções elas se regulam também quando a gente toma consciência do nosso corpo, tá? Então, assim, a gente pode estar olhando para essas questões emocionais a partir da nossa consciência, a partir da nossa aceitação, né? A partir da nossa regulação, eu vou me autorregular, a partir da minha expressão, a partir do meu management, do modo que eu cuido, né? Que eu regulo o meu estresse, tudo isso é válido, tá? Então, assim, para esse corpo físico, você vai ver que ele está totalmente relacionado a como está se sentindo. E o teu corpo emocional, saúde emocional, são as tuas emoções. E aí você vai, no inglês nós temos duas palavras que é mais fácil, sabe? Feelings and emotions. Então, tem uma diferença aqui, já no português tudo é emoção. Então eu me pergunto, ele é verdadeiro? Isso aqui é real? Está realmente acontecendo? Porque o medo, ele é recreativo também. É bom me perguntar, é algo real? Eu vou morrer mesmo? Né? Quando você vem um medo de parir, medo de perder o bebê, né? Um medo que às vezes nem é teu. Aí você vai se questionando, se refletindo, né? Ele é recreativo ou ele é real? Né? O recreativo é aquele o quê? Que eu estou imaginando que vai acontecer. O real é que se eu cortar meu dedo, eu vou cortar meu dedo. Então eu preciso ter essa noção.
né, do quanto essas emoções que eu sinto, aí vem de novo o pensamento sistêmico, elas são minhas ou são das minhas mães, dos meus pais, né? Da onde vêm essas emoções? Então você vai continuando essa observação. Então, assim, vamos fechar os olhos por um pouquinho. Para trazer essa conscientização, né, essa awareness, essa conscientização das tuas emoções, a gente dá a voz, como eu estou me sentindo aqui agora. Pergunta aí, de 0 a 10. Você está se sentindo centrada? Responde verdadeiramente para você. De 0 a 10, você está emocionalmente equilibrada agora, nesse momento? De 0 a 10, quanto você está ansiosa? De 0 a 10, quanto você está raivosa? De 0 a 10, quanto você está relaxada? E a última, de 0 a 10, quanto você está feliz? Vai inspirando e expirando, tá? Conscientemente. Pela narina para acalmar o sistema nervoso. Então, assim, vai dar voz para essa tua emoção atual e diz assim: eu sei, eu sei, eu sei. Quando a gente vai dar essa voz de aceitar as nossas emoções, vê como é que fica para você dizer: eu concordo com tudo nesse momento como está e como foi. Eu concordo com tudo nesse momento como está e como foi. Eu concordo com tudo nesse momento como está e como foi. E vai inspirando e expirando, tá? Quando a gente vai olhando para essas questões de regulação emocional, a gente tem que se perguntar: quais são os mecanismos que eu posso usar, as ferramentas que eu posso usar para me ajudar? Como eu falei, os florais, o reiki, massagem, terapia sistêmica, acupuntura, reflexologia, e tem muitos mais. Constelação familiar, yoga, amizades, natureza, esporte, né, consciente, dança, grupos de mulheres, que mais? Então reflete, quais ajudas eu posso me dar nesse momento, quando eu preciso de uma ajuda emocional. Você tem vergonha de pedir ajuda quando você está passando por um processo? Ou você já passou por essa fase e agora você dá conta de pedir ajuda? E aí o teu aspecto da expressão. Vamos lá, como eu posso ir além das minhas projeções, né, das minhas expectativas e ver a vida um pouco mais como ela é, imperfeita. Inspira e expira, e para olhar também essas questões do estresse, você vai observar quanto estressado eu tô hoje. Se pergunta todo dia, porque aí se eu tiver estressado, eu preciso de algo para me ajudar nesse momento. Preciso de um apoio de alguém. E aí vem fazer uma terapia sistêmica, vem fazer algo que vai te abrir uma visão, te dar mecanismos de práticas que você vai expandir e alterar o teu nível de consciência, de algo que está limitado para algo de mais expansão. Inspira, levanta os braços lá para cima e vamos para a parte final aqui, tá? Corpo espiritual, energético e ancestral. A quem estou a serviço? Então, nesses momentos, a gente pode fazer o quê? A gente pode olhar como honrar a nossa história, né? Então, a gente pode criar nossos rituais, nossas cerimônias. Eu, pessoalmente, como eu já fui para o México, já estudo a medicina do cacau medicinal já tem muitos anos. O cacau, ele foi sempre parte, desde o início da minha jornada dessa gravidez que eu tenho, que eu tive, né? Minha filha está com 9 anos, graças a Deus. Então, o cacau me ajudou muito durante esse período de fertilidade. E ele é puro, tá? Ele tem que ser medicinal, tem que ser puro.
E até quando você vai comprar cacau que não seja medicinal, que ele seja pelo menos 75% para cima. Menos de 75% ele não tem nenhum efeito medicinal, tá? Já tem açúcar, tem um monte de história dentro, não é puro, não é medicinal, ele é amarguinho mesmo. Ele ajuda muito a gente. Então, assim, vai cuidando de participar de momentos, de estar com outras mulheres, no qual você vai sentir vista, sentida, vista, amada, acolhida. Isso é muito importante durante a gravidez também, em geral, tá? Mas durante a gravidez também. Para que a gente possa viver esses rituais como antigamente. Participar de cerimônias que nos nutrem, sabe? Também, por exemplo, participar, fazer questões artísticas, colagem, desenhar, escrever um pouco mais no teu diário, não só no computador, na tela o tempo todo, televisão o tempo todo, não, criar situações para que você possa ser artística, sabe? Vai lá fazer uma aula de pintura, fazer um workshop de arte, vai para uma galeria de arte, não sei, faz algo que estimula a tua criatividade. Assim também como aqui nós chamamos no Brasil também, né? Sound healing, que você vai se deita e vai ter aquele banho sonoro, né? De música que vai acalmar o teu ser, que vai te trazer algo mais espiritual, né? Seja ele que foi, para a igreja e participar de atividades que reforça a tua espiritualidade, tá na natureza, né? E para que a gente possa honrar as questões ancestrais, com certeza, fazer constelação, né? Ver se é necessário. Se não for necessário fazer uma constelação, faz práticas sistêmicas, no qual você vai estar sempre focando na união, na comunhão sua com o outro que gerou esse bebê ou que vai gerar esse bebê, ou na união dos seus pais. Se você sente, né, trazendo a questão mais ancestral aqui agora, se você sente que você ainda tem questões com teus pais, com teus irmãos, com teus tios, com teus vós, sei lá o que que seja, você precisa liberar, ressignificar essas memórias antes que esse bebê nasça. É uma grande oportunidade de fazer isso durante a concepção consciente. Se você já está grávida, ainda tem tempo. E se já pariu e está aqui só, né, reforçando a aprendizagem, ainda dá tempo também. Vocês podem ressignificar essas memórias, tá? Então, assim, é honrar da onde viemos, a nossa história. Todos têm uma história. Nosso pai tem uma história, nossa mãe tem uma história. E observar que nós não somos melhores que eles, nós somos pequenos, porque eles nos deram a vida. Então, assim, antigamente não, eu hoje ainda escuto muitas clientes dizendo que antigamente, meus pais não estavam disponíveis emocionalmente, meu pai nunca estava em casa. A gente está comparando isso com o momento atual. Tá, os pais estão em casa, mas o filho também não tem presença dos pais, porque eles estão na tela. Os filhos agora têm televisão disponível. A gente tinha televisão disponível, né? Mas você tem que esperar o teu horário para assistir o teu desenho animado, né? Ou a tua novela, sei lá o que que era, o teu filminho. Agora não, tá 100% disponível. Nós não temos essa habilidade intelectual nem psicológica para digerir tudo isso. Então, assim, os pais ainda continuam disponíveis. As crianças estão lá coladas no iPad, colada no videogame. Então, assim, a gente está repetindo o padrão ou está criando algo diferente? Isso também é importante para que a gente possa ter uma percepção diferenciada, sabe? Que a gente possa honrar que somos mesmo melhores que os nossos pais? Ou será que a gente pode simplesmente aprender com eles e fazer diferente? Né? Então, isso também é importante, honrar que nós viemos de dois pais, nós temos quatro avós, nós temos oito bisavós e tem muita história por trás. Então, assim, eu quero ter uma gravidez cada vez mais sistêmica, eu não excluo, eu honro. Vamos lá, todos pertencem. Se eu já tive um aborto, seja ele espontâneo ou seja ele provocado, eu preciso olhar esse aborto. Se eu perdi um bebê na hora do parto, eu preciso olhar. Vocês precisam cuidar sistemicamente, né, ou ancestralmente ali desses bebês não nascidos para que eles possam ser incluídos no teu sistema, mas também o teu útero que está ali, que sofreu, que guardou uma mágoa, uma tristeza. E se você ainda não engravidou, vai lá receber uma massagem do útero para liberar. Vamos lá fazer um trabalho de cura, né? Também com as limpezas uterinas, né? Tanto das memórias intrauterinas como das limpezas uterinas, com erva, com planta,
com florais, para que você possa liberar essas energias que estão aqui guardadas. Até se a mulher já teve um bebê, eu falo, vamos fazer uma massagem de útero, porque a gente precisa botar aquele útero no lugar, precisa liberar, né, aquelas mazelas, aquelas questões tanto emocionais, eu falo com respeito, mazela, tá? Mas questões emocionais, mas também físicas, inflamações, né? Então, se você tem endometriose, mioma, se já teve câncer, você precisa também olhar essas questões. Porque ser consciente é assim, eu dou conta e eu olho para tudo. Eu olho para tudo, não é para ser rígida nem perfeita, não, nós somos imperfeitos. Mas eu tenho a capacidade emocional, física, espiritual e mental para olhar para todos esses aspectos e de um por um vou lá. Circula, né? Eu dou conta. Essa comunhão do meu ser. Eu venho através dos meus pais. Eu sou o sonho dos meus ancestrais e eu dou o que eu tenho, o que eu posso. Assim como eles me deram o que eu posso. Então, se eu posso me informar, se eu posso me cuidar, vou fazer isso. Porque do mesmo jeito que nós um dia fomos isso aqui, nossos filhos também precisam honrar isso. E se você vai ter um filho e depois você vai botar ele para adoção, que a gente honra isso, precisa ser olhado. Se você é um filho adotivo, também precisa ser honrado, porque tudo isso vai passar adiante. O que a gente não olha, os nossos filhos vão olhar por nós. O que a gente não digere, nossos filhos vão digerir por a gente. Ou também os nossos animais. Então, estar a serviço do nosso sistema é olhar, esse medo da minha gravidez, ele é meu? Ou ele é porque alguém, uma ancestral morreu no parto? Esse medo de que algo aconteça de ruim é meu? Ou porque uma ancestral foi abusada? Você foi sexualmente abusada? Emocionalmente abusada? Mentalmente abusada? Se sim, também precisa olhar para isso. Porque o que quer que a gente não olhe, os nossos filhos vão olhar por nós. E aí depois vai ficar na culpa. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não cuidei? Por que eu não olhei para isso? Então, que a gente, quem quer ter uma gravidez consciente sistêmica, essa é a oportunidade agora, de honrar e acolher tudo e a todos. Nossas dores e as dores daqueles que fazem parte do nosso sistema. Tá bom? Com muito amor e respeito. Então, aqui a gente conclui que essa gravidez sistêmica e consciente, ela é única. Nós somos um. Sentimos tudo, não tem diferença, né? Quanto mais a gente se honra como mulher, dá espaço para que a gente possa ser escutada, mais a gente vai ter essa oportunidade de transformação. Então, com a ginecologia consciente, desculpa, com a ginecologia ancestral, o que que a gente está olhando? A gente está nos ajudando a nos autoeducar, né? Então, vamos lá, desde o início, foi o que eu falei. Literalmente, a gente está aqui observando como mudar esse mundo interno e externo. Por quê? Porque está aí criando espaço para ser essa mulher sistêmica, que ela olha para essa saúde integrativa e ela também é educada ancestralmente. A gente, quando tem uma cliente, a gente está olhando para todos os ângulos. Eu posso fazer uma terapia sistêmica, eu posso fazer uma constelação, mas eu, por ter muito conhecimento na área, também posso te ajudar com a tua alimentação, também posso te ajudar com a tua saúde física, mental, emocional e espiritual. Também posso estar trabalhando com você com os florais, com homeopatia, com fitoterapia, com movimento, a gente vai criando um protocolo para você, que te nutre em todos esses ângulos, né? Em todos esses aspectos. Então, assim, é como se fossem mini aulas. Então, assim, uma mulher que ela é empoderada, que ela está tendo uma concepção consciente, eu tenho um cliente que está comigo desde a gravidez, não, desde a concepção, e hoje as crianças já estão aí, fazendo educação sistêmica, né? Então, por quê? Porque esse é o nosso serviço. Se é a nossa missão ser mãe, que seja uma gravidez consciente, para que esse parto seja consciente. E desse jeito, esse bebê, ele vai nascer com a possibilidade de ser um pouco mais livre, um pouco mais ele, com o destino um pouco mais alinhado, né, com algo dele, não de estar ali só na lealdade dos pais. Então, que a gente possa amar os nossos filhos ao ponto da gente se cuidar, se responsabilizar pela nossa parte. E aí o resto é a parte do destino da vida deles. Mas se a gente pode fazer a nossa parte, esse mundo
ele tem um grande potencial de cura. E que essa cura comece com a gente. Muito obrigada. Desde já eu agradeço, eu tenho muito respeito por cada um de vocês, é com grande amor que eu acredito que é através de honrar todo o nosso ser, assim como ele é, que a gente possa ter uma vida diferente, que a gente possa ter uma nos honrar de modo de que o modo que eu me olho e olho para os outros seja com uma grande harmonia, uma grande compaixão e com um grande respeito. Nesse momento a gente se torna um, né? Somos seres imperfeitos que damos o que podemos e o que temos, e que se conseguimos dar um pouco mais, por estarmos mais conscientes, que assim seja. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. O próximo vai ser sobre parto consciente. Então vamos lá. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.